olha só, a CEMIG esse ano não para de subir. A gente tá falando de 20% de alta nesses primeiros 6 meses. E isso acontece mesmo quando a Bolsa de Valores do Brasil é uma das piores do mundo e mesmo com os rumores de federalização, que pode ser muito ruim para a CEMIG. E aí nesse contexto fica a pergunta, será que é hora de comprar a CEMIG? Será que ela já subiu demais ou ela ainda tá barata? É isso que eu vou te revelar nesse vídeo e bora lá pro conteúdo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é a história da federalização da CEMIG. Para quem não lembra, a CEMIG é uma empresa que faz geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tudo isso sob a tutela lá do governo de Minas Gerais, um estado do Brasil. Só que o que os governantes estão querendo de verdade é tirar o controle só do estado de Minas Gerais e passar o controle da CEMIG para o governo federal, é uma esfera diferente. E isso não é de agora, isso vem acontecendo desde agosto de 2023. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente vê o governador Zema entrando com uma PEC que poderia facilitar a privatização da CEMIG nesse mesmo tempo. Então, a única coisa que eu consigo imaginar é o estado de Minas Gerais aqui no meio, de um lado o governo federal puxando a CEMIG aqui e do outro o mercado puxando a privatização da CEMIG. Para onde é que a CEMIG vai? Eu não sei ainda, mas é o que está acontecendo. Vamos olhar o que é que estão falando no mercado sobre essa história aqui. Pelo menos o Bradesco, o BBI, acredita que se as negociações da privatização começarem efetivamente a evoluir, o risco-retorno dessa companhia pode ser muito atraente. E é por isso que no período ali, logo após a notícia da PEC de privatização, a gente vê a CEMIG subir pouco mais de 9%. E aí veio mais forte a história da federalização, já em novembro de 2023, novamente, que fizeram as ações da empresa caírem praticamente 10% depois do anúncio, chegando a cair até 18%. E aí os últimos capítulos dessa disputa aconteceram quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma nova proposta para a renegociação da dívida de Minas Gerais usando a venda da CEMIG e de outras empresas estatais ali do estado. Nesse momento, o texto da proposta já subiu para a assinatura do nosso presidente Lula. Ou seja, ela deu mais um passo em direção à federalização realmente. Será que a federalização realmente está cada vez mais próxima e a privatização virou um sonho? Será que isso tudo faz com que a empresa não faça mais sentido para quem busca investimentos? Eu vou te responder como é que você decide, mesmo sem ter certeza sobre o futuro, mas essa história me fez lembrar uma consultoria de investimentos que a gente fez aqui no Clube do Valor na semana passada. A gente analisou a carteira desse investidor aqui que tinha uma carteira de ações bem diversificada ali, e uma das ações da carteira era justamente a CEMIG, mesmo que numa posição menor. E aí quando a gente perguntou para o investidor por que ele mantinha aquela posição em CEMIG, se ele queria vender tudo, se ele queria comprar mais, a resposta dele foi: eu até queria comprar mais CEMIG, só que eu fiquei com receio das notícias recentes. Em compensação, ele comprou outras empresas como a Taesa, como a Vale, justamente porque as narrativas para essas outras empresas estavam muito mais positivas. E esse tipo de movimento, ele é muito mais comum do que você imagina. Mas se você parar para pensar um pouquinho mesmo, nem precisa ter estudado muito o mercado de investimentos para entender que não vale a pena comprar e vender ativos baseados só em notícias. Muito menos na opinião de outros investidores, uma vez que o seu contexto específico é diferente de outros investidores, principalmente os maiores. Não dá para simplesmente replicar o que se diz por aí e querer fazer na sua conta pessoal. É justamente pensando nisso que a gente abriu algumas vagas para a nossa consultoria de investimentos aqui do Clube do Valor, para que a tua carteira de investimentos em específica seja analisada no detalhe e combinando ela com o teu contexto de vida atual. Mesmo que você não tenha tempo nem conhecimento suficiente de mercado, dá para fazer tua carteira de uma forma que você tenha resultados cada vez melhores. Como é tudo 100% gratuito, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar, clica aqui em cima e preencha um breve formulário que vai aparecer para você, que está no link da descrição do vídeo também. Beleza, falando das narrativas da CEMIG, vamos para os resultados agora, fatos, números. E bom, o que a gente vê no começo desse ano é o lucro líquido reduzindo em 17% quando a gente usa a contabilidade internacional medida pelo IFRS. Além disso, se a gente for olhar para a alavancagem da CEMIG, que é importante para empresas do setor de energia elétrica nesse momento, o que a gente vê é uma desalavancagem que vem acontecendo desde 2019, girando em torno de 0,8 a divisão da dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, isso é considerado um número mais tranquilo, a dívida dela está aceitável, bem aceitável nesse momento. Em compensação, existe uma provisão para devedores duvidosos, para quem não paga as contas que tem com a CEMIG, que saiu de 8 milhões de reais para 73 milhões de reais, então eles estão sofrendo um pouco com inadimplência nesse momento também. E aí você olha aqui para isso e pensa, poxa, o lucro tá caindo, só que a dívida tá boa pra caramba. Como é que ficaram os dividendos? Vale a pena investir na CEMIG pensando nisso? E pra gente responder com muita clareza e certeza, a gente precisa usar uma estratégia comprovada. É o caso da estratégia máquina de dividendos, por exemplo, que quando a gente olha para a performance, entregou um resultado de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos que a estratégia funciona, unicamente selecionando as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Inclusive, eu te mostro detalhes de como é que essa estratégia funciona. E 7 ações que estão atualmente dentro
dentro das 10 mais pagadoras da bolsa nesse e-book que eu vou deixar aqui em cima para você baixar também gratuitamente ou no link da descrição do vídeo. No caso da CEMIG, o que a gente vê é um dividend yield que vem subindo desde 2020 para frente, né, saindo da casa de 4%, batendo uns 13% atualmente. E usando os critérios da máquina de dividendos que você já aprendeu no e-book que eu deixei ali para você, a CEMIG está nesse momento na 15ª colocação da estratégia, com a média de dividend yield nos últimos 3 anos em 9%. Ou seja, ela está perto das 10 maiores pagadoras da bolsa, mas nesse momento ela não faz parte. Então, para quem está montando a estratégia de dividendos ou para quem vai rebalancear essa estratégia nesse momento, a CEMIG não entraria por pouco. Agora, isso é a estratégia de dividendos. Será que com toda essa queda, os rumores da federalização, será que ela não ficou barata pela queda da cotação? E para isso, vamos usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui para a gente inserir o código da CEMIG nesse momento e ver que ela está cotada ali seus R$10,40 nesse momento. Preço por valor patrimonial está um pouco acima de 1, também não está tão descolado assim. O preço sobre lucro está abaixo de 6. E o dividend yield está girando na casa de 11%, pelo menos os últimos 12 meses. O que a gente pode fazer é colocar outras empresas aqui do setor para a gente ter uma noção de como elas ficam no paralelo. Aleatoriamente, colocando Taesa e Alupar aqui, o que a gente vê é um preço por valor patrimonial no menor patamar para a CEMIG e também no preço sobre lucro. Tudo isso enquanto a volatilidade da CEMIG está maior das três nesse momento, justamente mostrando ali o risco no preço de todas essas narrativas que a gente está falando. Inclusive, você pode baixar essa planilha para fazer as suas próprias comparações de análise fundamentalistas de ações. Nossa equipe atualiza ela diariamente, então fica ainda muito mais fácil, é gratuito, é só você clicar aqui em cima e acessar no teu próprio navegador. Mas o dado que realmente importa pra gente aqui é o EV/EBIT, que compara a geração de caixa com o Enterprise Value dessas empresas. Afinal de contas, essa é a principal métrica que nos ajuda a encontrar empresas baratas e nos afastar de empresas caras. E foi justamente a forma de investir nas 20 ações mais baratas da bolsa que trouxe um resultado 5 vezes maior do que investir nas ações mais caras da bolsa. Então a gente olha para isso aqui e entende que sim, olhar dessa forma para as empresas baratas faz sentido para montar uma estratégia de ações. E nesse momento a CEMIG se encontra na 16ª posição das empresas mais baratas da bolsa, ou seja, entre as 20 mais baratas, mostrando que sim, o preço dela, esse está descontado. Aí você percebe que não importa quantas narrativas saiam sobre a CEMIG, fica fácil saber o que é que você tem que fazer em qualquer momento. E foi justamente isso que eu te mostrei no caso da metalúrgica Gerdau, Goal 4, tá tudo nesse vídeo que eu fiz recentemente para você. Tô te esperando por lá.